Olá, seja bem-vindo a mais um programa Vale Soluções. Hoje vamos falar um pouco sobre a realidade prisional da região. O Vale contém inúmeros presídios e se faz necessário uma política séria, importante para a reintegração dos presos após o cumprimento da pena. Ao meu lado, o especialista no assunto, o Dr. José Orlando Soares, que já foi professor universitário e há muito tempo milita na área do direito penal. Doutor, satisfação tê-lo aqui. Rogério, é uma satisfação imensa estar aqui no seu programa. Você sabe que toda vez que eu fui convidado, a gente vem com aquela vontade de deixar a informação ao público em geral. Então, eu sinto honrado de estar aqui mais uma vez no seu programa. Doutor, muito tem se falado e discutido sobre essa necessidade de uma política penal séria e, ao mesmo tempo, que reeduque esses presos, esses que estão cumprindo pena, no convívio social. Eu começaria perguntando ao senhor se realmente hoje a política desenvolvida pelo governo do Estado, ela caminha nesse sentido de reeducação. Acontece isso? Bom, a gente tem que ser claro e sincero, porque no dia a dia que você está vendo a quantidade de presos recolhidos nos presídios do Estado de São Paulo inteiro, no Brasil inteiro, principalmente aqui no Estado de São Paulo, é uma das leis mais favoráveis ao preso que tem, chama-se as execuções penais. Só que não saiu do papel até hoje. Não saiu. Não saiu. Então, se você vê essa quantidade de pessoas ociosas dentro dos presídios, com a mente sempre desocupada e ocupada com outras más intenções. Por quê? Porque eles não têm condições de sair de trabalhar, porque o Estado não dá não é facilidade, essa possibilidade de reintegração social. Não tem. Não vou falar para você que é uma lei maravilhosa, maravilhosa no papel, mas na prática não funciona. Hoje, nós temos, graças à luta da Prefeitura de Taubaté, através do prefeito municipal, de contratar mão de obra de todos aqueles que estão no regime semiaberto, faz trabalho de rua, recuperação de estrada, limpeza de estrada, né? Você vê pintura de faixa, essas coisas. Então, isso aí é uma grande ajuda para eles, mas é muito pouco em relação àquilo que é necessário. Na verdade, assim, o que nós compreendemos, e também eu acho uma preocupação social muito importante, o Vale hoje contém 7 unidades prisionais, Taubaté, Tremembé. Mais ou menos é isso aí, se for contar é isso aí mesmo. E a grande preocupação é o que acontece lá dentro, que tipo de política de trabalho é colocado pelo governo do Estado para que aqueles que estão lá possam se desenvolver de uma outra forma, trabalhar o intelecto, trabalhar o tempo que estão cumprindo pena para tentar se reintegrar depois, que muitos serão reintegrados. Não é isso, doutor? Exatamente. Aqui no Brasil é o seguinte, vamos na nossa legislação federal, que abrange todos os presídios. O cidadão é condenado a uma pena, vai para o regime fechado. E no regime fechado, ele só pode fazer trabalho interno dos presídios que não ajude em nada, só conta na pena deles. Só para redução de pena. Cozinha, limpeza de banheiro, limpeza do pátio, cortar interno. Tá certo? Então não existe dentro dos presídios regime fechado, se alguém vem falar que existe é mentira porque não existe, uma oficina para recuperar o cidadão. O que você faz? Eu fui mecânico de automóvel, eu trabalho com usinagem, eu trabalhei com usinagem, eu sou pedreiro, eu sou pintor, sou isso, sou aquilo. Então, traga essa pessoa que há possibilidade de recuperação e dentro do presídio, mesmo no regime fechado, leva a indústria lá dentro que tem, como tem no semiaberto, e aquelas indústrias internas dos presídios, mesmo fechado, vai dar serviço para eles ali. O que vai acontecer? Ele vai aprender, vai praticar a profissão que já tem, aqueles que não têm vão aprender uma profissão, quando for colocado em liberdade, ele vai ter condições de trabalhar honestamente. Isso, o senhor citou, isso acontece no regime semiaberto, correto? Só no semiaberto. Por quê? Porque o semiaberto, o preso tem mais liberdade de ação. Ele tem a saidinha temporária, ele pode trabalhar e voltar para o regime que ele está, que é o semiaberto, enquanto que o fechado não, o fechado ele só fica dentro do presídio e nada mais. Doutor, diante de toda a experiência que o senhor possui ao longo desses anos todos militando na área do direito penal, o senhor
concorda que isso deveria ser implantado também nos regimes fechados? Totalmente, claro que eu concordo. Porque o cidadão está lá reeducando, o nome já fala. Ele está lá para que seja reeducado para ser colocado novamente na sociedade. Por que ele saiu? Porque ele estava às margens da sociedade. É por isso que chama de marginal. Porque ele acompanha a sociedade boa pelas margens. A beirada, então, né? Exato, na beirada da sociedade. Então, se ele está preso, então é o seguinte, outra coisa muito interessante, Rogério, que é bom a gente salientar, é o seguinte, o preso, se ele não quiser trabalhar, ele não trabalha. Ele não é obrigado? Não é obrigado. Eu acho errado isso aí. Mas não deveria ser? Devia ser obrigado. Não, você vai estar aqui é o seguinte, de segunda a sexta você vai trabalhar. E à noite, se possível, vai estudar. Porque tem professor lá dentro, tem curso especializado lá dentro do presídio, no fechado tem. Ah, é? Tem escola lá dentro. Eu acho que talvez muita gente não conheça Não isso. sabe disso, então, mas... Isso o Estado coloca à disposição? Tem. Coloca. Está lá dentro do presídio, tem psicóloga, tem professora, tem médico para o atendimento deles e, além disso, tem os profissionais que vão lá dar aula para eles. Por que não faz, por que não obriga? Não tem que ser negócio de não querer, não. Você não quer, então tudo bem. Nós vamos ver o que nós vamos fazer no sentido de ser mais rígido com a sua pena. Acaba sendo uma política contraditória, o senhor concorda? Se eu, como Estado, coloco lá cursos, como o senhor mencionou, trabalhos, possibilidade de estudar, e não obrigo o preso a ir, então por que eu estou colocando então? Estou jogando dinheiro fora. É lógico. Agora eu vou dar um exemplo para você, Rogério. Veja como é uma coisa até incontroversa, é verdade, você falou a verdade. O preso está lá, condenado. Sim. Ele não está lá porque ele é boa gente, não. Ele está lá porque ele cometeu um crime. E precisa cumprir a pena ou Ele se reeducar, se reabilitar. Se ele foi condenado, transitou em julgado a pena dele, ele tem que cumprir a pena, acabou. Tá certo? Então ele vai ter que obedecer às regras impostas dentro do presídio. Aquelas regras que a própria execução criminal determina. Doutor, deixa eu só aproveitar, chamar o nosso primeiro intervalo. A gente vai para o intervalo, voltamos na sequência com o programa Vale Soluções. Até já. Estamos de volta com o programa Vale Soluções, hoje falando sobre a realidade penal na região do Vale do Paraíba, e nós discutimos no bloco anterior sobre a questão da obrigatoriedade dos serviços e também dos estudos no regime fechado. Doutora, como a gente falava, é uma política contraditória. O Estado paga e não obriga os reclusos a utilizarem, não é? O Estado determina, tá certo? Lógico que vem através do orçamento o gasto que vai ter. A lei de execuções criminais também é claro nesse sentido. E não obriga o preso a fazer aquilo que deve fazer. Então, é um desperdício. Veja bem que é uma incoerência, Rogério. Se você está aqui fora, você não manda seu filho para a escola, você pode ser punido. Sim. Sabia? Você tem que mandar, não tem não querer, não. Você vai para a escola, porque é para o bem dele. Agora, o preso lá não está sendo reeducado, então ele tem que estudar. Ah, eu não tenho vocação, mas vai ter sim. A partir de agora você vai ter educação. Uma pergunta, eu sei que é um assunto delicado, mas eu vou tocar nele porque acho que permite o tema. Os direitos humanos, que popularmente virou sinônimo de defesa do que é injusto, não vou entrar nesse mérito, mas as próprias ONGs ou representantes dos direitos humanos, a própria OAB, que tem lá sua Comissão dos Direitos Humanos, não deveria trabalhar para que houvesse essa obrigatoriedade, para que houvesse o trabalho também que os presos pudessem estudar, obrigando-os a fazerem? Seria uma obrigação, mas não dos direitos humanos que atuam hoje no Brasil. Mas eles se metem em tantas coisas, doutor. Deveria sim ser obrigatório ter uma fiscalização pelo Ministério Público. Isso sim. Mas não acontece. Não acontece. É a função do Ministério Público, é a função dele, tá certo? Fiscalizar a legislação brasileira. Não tenha dúvida. Várias execuções criminais, o promotor de justiça, ele é rígido no sentido de qualquer solicitação feita ao preso para
abatimento na pena, colocação em liberdade, saidinha temporária, estou falando isso no semiaberto. Perfeito. Entendeu? Agora ele devia ser também mais rigoroso um pouco, o Ministério Público, indo saber lá, por que que aquele preso fulano de tal não está estudando, não está trabalhando, ou não demonstra interesse nenhum em reintegrar a sociedade. Essa informação tem que chegar na mão do Ministério Público para quando, de uma solicitação de um benefício qualquer ao preso, ele tem na mão dele, tá, toda a identificação daquele preso, que quis ou não quis fazer alguma coisa dentro do presídio. Doutor, dentro desse contexto, o senhor citou no primeiro bloco sobre a relação de convênio que o município de Taubaté fez com o regime semiaberto, onde os presos, me parece, que fazem trabalhos para a prefeitura. Como que funciona isso? O preso no semiaberto, ele é selecionado dentro do presídio em Taubaté, o PEMANO, e as indústrias vão lá e solicitam uma certa quantia de pessoas para que possa prestar o serviço para eles, porque o serviço que eles fazem na cidade de Taubaté é terceirizado. E eles recebem, não é gratuito não, eles recebem o ordenado deles direitinho. Tem abatimento também da pena? Tem abatimento da pena, que cada 3 dias trabalhado conta 1 no abatimento da pena, lógico. E além disso, ele tem os benefícios dele. Ele vai ter o salário dele, ele vai poder usufruir desse salário dele quando ele estiver em liberdade. Ele recebe. Fica numa conta dele lá guardado. A hora que ele sair, ele vai levando esse dinheiro e vai viver a vida dele. Então, o preso não sai ocioso do presídio. Essa aplicação, Rogério, é uma função que já é usada nos Estados Unidos da América há muito tempo. E Taubaté acho que é pioneira nisso no Brasil, pioneira, não é? É pioneira. Uma solução bem inteligente aplicada pelo município de Taubaté para essa questão. Rogério, a cabeça da direção do município de Taubaté é muito boa, é jovem. O prefeito nosso é jovem. Ele enxerga além da imaginação dele. Por isso que você está vendo o crescimento da cidade, a beleza que está. Sem puxar sardinha de política, porque eu não sou político. Me parece que também isso tem funcionado muito bem, não é? Essa parceria, não é? Esse convênio. Tem funcionado muito bem. As empresas de construção civil em Taubaté estão solicitando muito o trabalho dos presos. E para eles é uma grande coisa. Nós temos uma unidade prisional também no município de Tremembé. Poderia ser feito o mesmo lá ou não? Poderia. Toda a cidade do Vale do Paraíba poderia fazer isso aí. Sem problema nenhum. Pindamonhangaba pode fazer, Tremembé pode fazer, Taubaté já faz, Caçapava poderia fazer também. Solicita daqui, vai lá, só que tem a responsabilidade de pegar o preso, o reeducando, eles não gostam que fala preso, é reeducando. Pegar os reeducandos da penitenciária que ele está, do PEMANO, né? Presídio de Magalhães Noronha, leva num ônibus, vai trabalhar aqui de tantas e tantas horas, as tais horas vocês vão ter que estar aqui, que vocês vão embora. E tem a fiscalização feita. É tudo certinho. Entendeu? Deveria todos os municípios, todas as construtoras, principalmente a construção civil, que dá mais mão de obra, ter essa vontade, essa força de trabalhar em favor da sociedade, porque está beneficiando o preso e está beneficiando a sociedade no mesmo tempo. Mas também falta uma certa iniciativa por parte dos municípios de proporem esse convênio, essa parceria, não é? Lógico, não mudar o modo de se fazer política. Exatamente. É a responsabilidade maior do município. Eles autorizaram isso aí, porque a prefeitura tem muito serviço. Sim. Bastante serviço. Então, o que ele pede? Qual a ajuda que ele pode pedir? Ele pede ajuda para as empresas de construção civil no sentido de orientação, de material. Entendeu? É uma coisa muito interessante. Agora eu pergunto para você, um serviço desse bem feito, o que o Direitos Humanos vai fazer? É um contrassenso, né, doutor? Como nós colocamos aqui, existe uma política contraditória, algumas questões que não são muito bem claras, né, que precisam ser um pouco mais dirimidas, né? Exato. Ter uma clareza. Exatamente. Porque é uma coisa que é da cultura do brasileiro. Se ele é bem tratado, ele alcança o objetivo dele. A gente vai fazer o nosso último intervalo, vamos para
Bloco final daqui a pouquinho. Retornamos já com o programa Vale Soluções. Estamos de volta para o bloco final do programa Vale Soluções de hoje, falando sobre a realidade prisional do Vale, uma região que tem muitos presídios, unidades prisionais, conversando com o especialista em direito, o doutor José Orlando Soares. Um fenômeno, doutor, que tem se desenvolvido muito aqui na nossa região é o aumento dos familiares desses reeducandos. Como que a sociedade, como que as cidades da nossa região têm trabalhado com esses familiares que acabam vindo para cá e muitos vêm sem emprego? Exatamente. Rogério, o princípio constitucional é daquelas pessoas, é o seguinte, as pessoas têm o direito de um trabalho honesto, de uma moradia, certo? E de um atendimento adequado da medicina, de tudo. Tudo que rege a Constituição. O direito constitucional do cidadão para sobreviver, moradia e trabalho, vamos dizer assim. Veja bem, se o cidadão tem um filho, ou um marido, ou uma filha, ou quem quer que seja preso aqui na região do Vale do Paraíba, não é mais justo eles virem da cidade deles para cá? Por quê? Porque existe uma determinação da lei de execuções criminais que diz o seguinte: o direito de aproximação da família. Então, às vezes, às vezes até eu combato isso aí, porque o cidadão é daqui de Taubaté condenado, jogam ele lá para a divisa do Mato Grosso, que é estado de São Paulo ainda. Sem qualquer justificativa. Não vem alguém falar que justifica, que é mentira, porque não existe. Então pega um cidadão aqui, que ele dá um trabalhinho de nada dentro da penitenciária, porque é normal, porque ele é humano. Pronto, já pega o cidadão e coloca ele numa penitenciária longínqua. Tem preso que a mãe, ou o pai, ou o irmão nunca foi visitar porque não tem condições financeiras para isso. Então, e é dever do Estado, né? Ter a proximidade entre... É a aproximação familiar que entre os entes. Isso. Então, isso aí está no papel só. Só está no papel. Então, você vê pessoas aqui de Taubaté que estão cumprindo pena em Presidente Prudente, em Sorocaba. Na verdade, parece que o Estado ele não se programa para isso, não é? Ele não faz esse planejamento. Isso, Rogério. Ele não se preocupa mesmo. Está preso, dane-se. Então é uma omissão, doutor. Exatamente. É uma omissão muito grave que só vai ser arrumado quando a gente saber votar. Mas daí sobrecai sobre quem? Sobre o município? Sobre os prefeitos? Coitado do prefeito. O prefeito não tem culpa. Mas sobrecai sobre ele essa demanda, essa responsabilidade. Não sobrecai sobre a prefeitura, porque o direito do cidadão se deslocar para morar mais próximo da onde está o filho, o marido ou quem quer que seja preso, é um direito dele, o direito de ir e vir. Isso aí é princípio constitucional, não há como impedir isso aí. E aqui em Taubaté também, Rogério, eles estão concentrando muito no lado, em Taubaté, estão concentrando muito no lado dos presídios. Tá bom? Por que isso? Porque todos os presídios existentes no Vale do Paraíba, os maiores lugares são Taubaté, Pindamonhangaba, Tremembé. Sim. A ocupação total ali na Avenida dos Presídios. É presídio para cá, presídio para lá, presídio para aqui, entendeu? Então está cheio de presídio. Então isso aí já faz com que o pessoal venha morar em Taubaté, venha morar em Tremembé e Pindamonhangaba. Mas é um direito que eles têm de fazer isso. Se o Estado não dá aproximação de trazer o preso para a cidade dele, a família vai onde ele está. Mas aí tem aquela questão, né? Muitos vêm muitas vezes sem emprego, não, doutor? E aí? É aí que está o negócio. Aí vai viver muitos desses familiares não têm uma ocupação. ocupação. Informal que fala, né? Vender as coisas na rua, entendeu? E outras coisas aí que a gente não quer solicitar. Sim, mas é uma questão que a gente tem que debater, tem que ser discussão central das prefeituras, daqui da nossa região, dos parlamentares que representam, porque afeta diretamente toda a sociedade, toda a região metropolitana do Vale. Exatamente. Não tem mais como fugir, fechar os olhos para isso. Exatamente. Então eu acho, na minha opinião, eu acho que deveria ser aplicada melhor a lei de execução penal, verificar aqueles presos que são de outra cidade,
mandar para outra cidade, ou o mais próximo possível. Por isso que não fala, manda o preso para a cidade que ele nasceu. Não, a aproximação familiar, o mais próximo possível da família, para que ele possa receber a visita, que psicologicamente faz bem para ele, ver mãe, pai, filha, mulher, tá certo? A facilidade da família ir visitá-lo, isso aí é fundamental na recuperação do preso. E outra coisa, vai evitar um pouco o crescimento da população. Sim, importantíssimo também essa observação. Sem o retorno de renda para o município. Doutor, de modo geral, a gente está caminhando para o final hoje do nosso programa, mas eu queria, por último, saber do senhor qual deveria ser a principal preocupação e política do governo do Estado para essa questão das unidades prisionais, envolvendo os reeducandos. É simples, a coisa mais simples que tem. Coloca dentro dos presídios as indústrias que pretendem ajudar os presos. E dá condições para os presos, porque se ele errou, a culpa não é só dele, não. A culpa é nossa, da sociedade também. Se ele errou, ele tem recuperação. Então vamos recuperá-los para reintegrá-los à sociedade. Esse é o princípio fundamental que o Estado deveria tomar em primeiro lugar. Convidar as indústrias. Olha, monta lá um salão. O Senai, cara. O Senai poderia tranquilamente, Rogério, fazer umas aulas lá de profissionalismo. Poxa, sim, não seria coisa mais adequada para os presos. Não esperar o preso sair do fechado para o semiaberto para depois ele ter possibilidade de reintegração social. A reintegração social tem que ser desde o momento que ele é condenado, ele entra no presídio. E muitas vezes já sai de lá com ocupação e até com emprego, né? A gente pensar dessa maneira. A maioria sai com diploma, formação profissional, vamos falar assim, porque o diploma se bobear, você compra lá na Praça da Sé, é absurdo. Então você sai com formação profissional, prático e com emprego arrumado. Quer coisa mais bonita que isso? Sim. Falta apenas querer, né? Só falta Acho querer. Acho que as ferramentas o governo tem para poder fazer isso e fazer muito bem até. Para falar que fica caro, não tem condições financeiras disso, isso aí é tudo conversa para boi dormir. Doutor José Orlando Soares, eu quero muito agradecer a sua participação hoje no nosso programa Vale Soluções, que falou sobre essa realidade das unidades prisionais da região metropolitana do Vale do Paraíba. Doutor, obrigado pela participação. Rogério, eu que agradeço, estou à sua disposição, o que for necessário para a gente vir esclarecer ao público em geral. Eu que agradeço. Ponto final no programa de hoje, estaremos de volta no nosso próximo encontro. Até lá.